Já está conosco o deputado Marcel. Bom dia, é um prazer recebê-lo no programa. Bom dia, Fábio. Prazer é todo meu. Bom dia, Joab. Satisfação estar com vocês no ar. Bom, deputada, eu já começo perguntando para o senhor. Tá começando o troca-troca aí na Câmara dos Deputados, né? Tá valendo o troca-troca na Câmara dos Deputados. O que o senhor espera disso, qual a análise que o senhor faz e se o senhor vai também participar dessa troca de partidos? Começo pela pergunta mais fácil. Não tenho intenção de troca de partido. Entrei no Partido Novo com um projeto de longo prazo. Tenho dito isso todas as vezes que sou perguntado. Todos os partidos têm seus problemas, é natural isso, mas felizmente no Novo os nossos são muito menores do que aqueles que são apontados em tantos outros partidos com escândalos, denúncias de corrupção e assim por diante. Sem falar que no Partido Novo nós temos regras muito rígidas para aceite de pessoas para se filiarem, as pessoas precisam ter ficha limpa para fazer parte do Partido Novo. Nós não usamos dinheiro público, somos o único partido que não usa dinheiro público para campanha política, então não é só ser contra o fundão, mas é também não utilizar esses recursos, e nós temos processos seletivos para os candidatos para assegurar a qualidade, né, das nossas representações, seja aqui em Brasília, onde, aliás, nesse momento estou no meu gabinete, seja nas assembleias legislativas, câmaras de vereadores, governo do estado, que é o caso do nosso governador Zema, né, ou prefeituras municipais. Além do mais, nós temos candidatura à presidência da República com Luiz Felipe Dávila, um papel fundamental nessa eleição de apresentar as nossas ideias, nossos princípios e nossos valores. Mas sim, há uma série de interações acontecendo, eu ainda não tenho notícia de nenhuma troca efetivada no dia de hoje, que é o primeiro dia da janela, mas a expectativa é de que a Câmara dos Deputados tenha uma grande alteração nos próximos 30 dias, até porque houve a fusão de dois partidos importantes, o PSL e o Democratas, transformando-se no União Brasil, o maior partido neste momento em número de parlamentares na Câmara dos Deputados, mas nós já sabemos de uma série de parlamentares que não ficarão no partido e que já estão de malas prontas para outras alternativas partidárias, dentre elas o próprio PL, uma vez que é o partido que abrigou o presidente da República, Jair Bolsonaro, e muitos dos que se elegeram pelo PSL vão acompanhar o presidente nessa sua opção. Deputado, mas como que o senhor vê isso aí? Eu quando eu fui, né, quando eu tinha mandato, né, quando eu tive mandato esse tempo todo, eu fiquei no mesmo partido 18 anos, né? Meu tempo todo de mandato eu fiquei no mesmo partido, porque eu achava que a população não gostava de quem ficava mudando de partido. Eu tinha essa concepção. E aí eu fui descobrindo que o pessoal não tá nem aí para isso, não tá nem aí para partido. Hoje o eleitor segura de algumas reservas, vota na pessoa, ela não vota no partido. Então como é que o senhor vê essas possibilidades de ficar mudando de partido, o próprio deputado poder fazer isso? Bom, em qualquer lugar do mundo, as pessoas confiam em pessoas, né? Não tem nada de errado em a pessoa escolher uma pessoa que melhor a represente. O problema é quando as instituições que agregam pessoas, ou que congregam, perdão, pessoas com as mesmas finalidades, os mesmos princípios e valores, quando essas instituições perdem o seu caráter original. E foi isso que aconteceu com os partidos políticos no Brasil, né? Havia, talvez há 20, 30 anos, uma identidade programática maior entre os membros e filiados dos grandes partidos brasileiros. Hoje, todos os grandes partidos são um aglomerado de interesses locais, né? Não vou dizer que não foi assim no passado, mas piorou muito nos últimos anos. E isso faz com que aqueles políticos que entendem que no partido A não tem condição de continuar essa carreira política por uma série de motivações, acabem optando por migrar sem grandes prejuízos eleitorais ou talvez até com benefícios para o partido B. Eu acho isso muito ruim para a nossa democracia, isso demonstra como o sistema partidário brasileiro está doente, né, para não dizer acabado, salvo exceções, como você falou, o próprio Novo tem buscado se manter como uma exceção a esta regra, mas isso também é consequência do caciquismo partidário. Partidos políticos no Brasil hoje têm donos, né? Partidos políticos no Brasil hoje têm uma pequena elite dominante que decide para quem vai, por exemplo, os bilhões de reais do fundo partidário, do fundo eleitoral. Eles que decidem para quem vai. E quando um deputado se sente, como se diz,
alijado da distribuição desses recursos, só para dar um exemplo, ele busca outra alternativa partidária que possa lhe dar mais condições de buscar a sua eleição. É muito ruim, o sistema partidário realmente está no fundo do poço. Os brasileiros, quando são questionados sobre a qualidade das instituições e o quanto confiam nelas, colocam os partidos políticos lá no fim da lista. Isso são pesquisas que são feitas sérias todos os anos. Normalmente está lá em cima o Exército, a Igreja, as forças policiais, e depois lá no final, né, Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, e no fim mesmo os partidos políticos. É algo muito triste para a democracia brasileira. No caso até, pelo que a gente está conversando aqui, no caso até fica ruim porque a troca-troca não é uma questão ideológica, acaba se tornando uma troca de partido por dinheiro. Por dinheiro, e não estou falando nada de ilícito, não. É lícito. Mas é por dinheiro. Eu vou para o tal partido porque eu vou ter mais condição financeira de fazer a minha campanha. Então, a ideologia já foi para o espaço, né, deputado? Por dinheiro e por conveniência. Você tem completa razão. Né? E se, por um lado, a questão do dinheiro é condenável, né, ilícito, é bom você ter reforçado isso, porque o fundo partidário ele é criado por uma legislação, ainda que nós somos completamente contrários, mas também tem a questão da conveniência. Você não pode, muitas vezes, obrigar um parlamentar a permanecer num partido onde ele é perseguido, onde ele não tem vez. E a gente sabe que isso acontece, né, Fábio? É triste dizer isso e assumir, mas a gente sabe, a pessoa entra num partido político e se prometem mundos e fundos, às vezes o partido nem espera a eleição daquela pessoa, acha que está filiando a pessoa só para contribuir na eleição de alguém que já tinha mais voto e que tem mais condição de chegar lá. Essa outra pessoa se elege e depois, dentro do partido, não pode manter as suas posições, aquelas que ela defendia antes, e acaba por ser perseguida. Então, você nem pode condenar essa pessoa que busca uma outra alternativa, porque a finalidade do partido político, as diretrizes programáticas foram também alteradas pela conveniência dos donos dos partidos. Então, é uma situação bastante complexa, e agora a gente vai acompanhar esse troca-troca nos próximos 30 dias e ver qual vai ser o saldo, mas tenho certeza que vai ser uma movimentação bastante intensa que a gente vai observar aqui em Brasília. Bom, o senhor disse que o Novo vai ter o economista Felipe Dávila, se eu não me engano ele é economista, como candidato à presidência do Brasil. É a segunda vez que o Novo aposta numa pessoa de fora, né? Não é da política, a Amoedo não era da política, hoje a gente pode falar até que ele mas ele não era da política e saiu candidato. Mas as chances dele não são muito curtas, não, deputado? Olha, Fábio, só uma pequena correção, apesar dele entender muito, muito de economia, é um candidato muito preparado, ele é cientista político, o Luiz Felipe Dávila, né? Veja bem, acho importante o Novo apresentar nomes diferentes, porque as pessoas sempre dizem só os mesmos concorrem. Então, a gente tem tido a prática de apresentar nomes diferentes. O João Amoedo foi meu candidato na eleição de 2018, fez uma excelente campanha, chegou em 5º lugar, apesar de ser uma pessoa desconhecida. Ele só ficou atrás do Bolsonaro, do poste, do Haddad, perdão, do Ciro. Acaba sendo Lula mesmo. Porque foi, acaba sendo Lula, por isso não, me perdoa. Do Ciro e do Alckmin. Mas ele ficou na frente do Henrique Meirelles, né, que enfim... era o ministro da Fazenda na época. Era o ministro da Fazenda na época, exato. O Partido Grande, MDB. Ficou na frente da Marina Silva, que concorre sei lá, há tantos anos, há décadas quase, acho, em eleições. Toda eleição ela aparece como candidata, ficou na frente dela. Né? Ele ficou na frente do Álvaro Dias, que é um senador da República, que já está aí no Congresso mais de 20 anos também de atuação. E eu costumo dizer, né, ficou até na frente do Cabo Daciolo, que parece ser obrigação ficar na frente do Cabo Daciolo, mas o Cabo Daciolo tinha espaço em debates, tinha tempo de TV que o Novo não tinha. Né? Aí, infelizmente, nessa eleição, assim, o Amoedo foi um candidato que, se mantivesse a postura que ele tinha em 2018, na eleição para a presidência da República, seria um excelente candidato. Mas eu não sei o que aconteceu nesse período aí, se foi questão de assessoria de comunicação, fazendo manifestações menos propositivas e mais críticas sem apresentar soluções, que acabou gerando um desgaste muito grande interno no partido e externo também, a gente sentiu muito isso.
Ele acabou por alguns dias, né, tendo sido pré-candidato do Novo e depois se retirou, ele mesmo saiu da disputa e o Novo buscou outro candidato. E hoje esse candidato é o Luiz Felipe Dávila, que está fazendo um excelente trabalho de divulgação das nossas ideias. Então, em resumo, Fábio, ainda que... Mas a chance dele é muito remota, né, deputado? Pra gente é ser claro, muito remota. Agora, o Zema era uma candidatura remota. Ninguém imaginava que ele chegaria a se eleger governador do estado de Minas Gerais. Ele fez uma campanha completamente, como se diz isso, caminhando pela sombra. Ele visitou centenas de municípios do estado de Minas Gerais, ele apresentou os candidatos a deputado federal e deputado estadual do Novo, fez trabalho partidário, institucional, defendeu nossas ideias e valores, é um empreendedor, uma pessoa que disse que ia abrir mão de privilégios, num momento em que as pessoas estavam cansadas em Minas Gerais com a polarização que existiu nas últimas décadas entre PT e PSDB. Não custa lembrar que os candidatos eram Fernando Pimentel, que era o governador à época, e o Antônio Anastasia, que tinha sido governador, professor muito renomado do PSDB. E ainda assim ele conseguiu superar no primeiro turno o Pimentel, o governador, terminou o primeiro turno na frente dos demais candidatos e venceu a eleição de segundo turno. Agora, o melhor de tudo é que o Zema, no exercício do mandato, está cumprindo com aquilo que ele prometeu. Né? Ele está fazendo um estado que está atraindo investimentos, com toda a crise que aconteceu, teve Brumadinho, teve a questão da Covid, as próprias finanças do estado combalidas, e ele está sendo um exemplo para nós, um benchmark de como fazer para sair do zero de uma eleição, uma pessoa desconhecida no meio político, apesar de ter uma trajetória muito admirável no meio empresarial, e tendo chegado à vitória. E agora a gente espera que o mesmo possa acontecer com o Luiz Felipe Dávila, que está fazendo uma pré-campanha muito boa. Ok, eu quero agradecer a entrevista com o deputado Márcio Van Hatten, sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado por atender nosso convite mais uma vez, deputado. Um grande abraço. Satisfação enorme, Fábio. Bom trabalho para você.